Oi, vamos lá, vamos para mais uma live. Hoje vai ser uma live bem prática, uma live de mão na massa mesmo, para a gente falar sobre as posições e pega adequada para uma amamentação sem dor. Espero que você goste, eu amo fazer esse tipo de live. Quem é novo por aqui, tá conhecendo meu trabalho agora, trabalhar com amamentação é uma das minhas paixões dentro da nutrição infantil. E eu coloco essa bandeira sempre por aqui para as nutris que estão iniciando aí nessa área, de como a gente pode explorar o mundo da amamentação, de como a gente pode ajudar muitas famílias através das consultorias de amamentação. Deixa eu ajeitar aqui um pouco meu celular. E como é importante a gente saber não só a teoria, né? Porque quando a gente fala de aleitamento materno, são incontáveis os materiais que existem de forma gratuita por aí da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Ministério da Saúde, falando as teorias de amamentação. Mas e na prática? Na hora de colocar o bebê para mamar, qual é a posição ideal para essa mãe não sentir dor? Porque o seu trabalho, Nutri, como Nutri infantil, na parte de amamentação é isso. É levar uma amamentação sem dor para essa mãe e para essa família, porque a família acaba sofrendo junto. Então a nossa missão é mostrar na parte prática. Você foi lá receber ajudar essa mãe em casa, a domicílio, que é um atendimento diferenciado. Você foi lá ajudar essa mãe a fazer com que o bebê de fato colocasse a sua boca ali naquele peito de uma forma que realmente ele consiga tirar leite. E pare de chorar desesperadamente porque está com fome, não está sabendo comer e a mãe não está sabendo dar esse alimento para o seu bebê e vira um momento desesperador. Então vamos fazer essa live prática, espero que vocês gostem. Amo esse tema, que bom, Camila. Eu sou um pouco míope, então volta e meia eu vou estar indo um pouco para frente para ler os comentários. Lembrando que no final dessa live tem mais presente. Qual é o presente no final dessa live? Todas as lives aqui, que são lives que estão acontecendo de aquecimento do workshop Rainhas da Nutrição Infantil, inclusive tá aqui, ó, o troféu da Nutri Rainha 6K, porque aqui a minha missão é fazer você faturar 6 mil ou mais por mês com nutrição infantil. Então, esse workshop vai acontecer a partir da semana que vem. Se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio, se inscreva. E aí você vai receber o link a partir de segunda-feira da aula 1, na quarta-feira aula 2, na sexta-feira aula 3, que são aulas exclusivas de quem vai se inscrever no evento e receber muito conteúdo prático, além desses que estão acontecendo aqui na live. E nessas lives eu estou liberando presentes. E o presente dessa live, que o tema é amamentação, é você ter acesso a uma consultoria minha pré-parto de amamentação. Então você vai poder assistir uma consultoria minha pré-parto, como que eu fiz com a gestante, que ainda estava lá, com o bebezinho na barriga, obviamente, e eu estava lá como Nutri infantil preparando essa gestante para o momento da amamentação. Então se você quer ganhar esse presente, estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Que aqui deu uma travadinha. Tudo certo? Espero que sim. Então tá. Então lembrando que no final dessa live, quem estiver ao vivo, eu vou liberar uma senha. A primeira Nutri que aparecer aqui pra mim falando a senha vai ter acesso a uma consultoria gravada minha pré-parto. Então vamos começar com o tema posições e pega adequada para uma amamentação. Eu vou apresentar aqui para vocês o Rodolfo. O Rodolfo já apareceu aqui em muitas lives comigo. Ele é o meu boneco aqui de estimação. Comprei ele desde formada. E é ele que me ajuda a mostrar a posição adequada
nas consultorias pré-parto de amamentação e aqui nas lives para vocês. Mas eu vou deixar ele aqui no cantinho por enquanto. E eu vou falar primeiro dos tipos de bicos. Desmistificar isso aqui para você, Nutri, poder desmistificar aí nas suas redes sociais. Se você é nova no mundo da amamentação, talvez você não saiba, mas existem vários tipos de bico. Existe o bico, eu vou começar por esse aqui, que é o mais comum, que é o bico protuso, mas é pouco protuso. A gente fala que é o bico pequeno, que é um bico mais comum, que tá tudo certo, dá para amamentar super bem, ok. Tem o bico plano, ou seja, não tem bico. Dá para amamentar? Também dá para amamentar. Tem o bico invertido, esse bico é aquele bico que quando a gente aperta, o bico vai para dentro. Dá para amamentar? Também dá para amamentar. Eu já vou explicar o que pode acontecer com esse bico, tá? Esse bico aqui é o bico médio, então a gente colocou aqui o bico curto, o bico médio e o bico bem protuso, ou bico grande. Todos os bicos são bicos para amamentar. Não existe um tipo de peito que não possa amamentar. Porque, afinal, agora a gente entrando no contexto da parte da pega adequada, o bebê ele não deve pegar no bico. Ou seja, se o bebê não deve pegar no bico, ele não precisa de um bico. Agora, na prática, existem dois tipos de bico que podem trazer um pouco mais de dificuldade, que é importante você, como Nutri-Infantil, que, se Deus quiser, vai trabalhar com amamentação também aí na sua região, vai ser um anjinho na vida de muitas mães, vai se inspirar aqui nessa live, no workshop da Rainha da Nutrição Infantil, e vai mergulhar aí nessa área também. E que é interessante você saber que na prática essas dificuldades podem aparecer. Quem adivinha que tipo de bico pode trazer um pouco mais de dificuldade? Alguém viveu na prática alguma dificuldade por conta do bico que quer acrescentar aqui? Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Vamos ver aqui se alguém tem um chute. Que tipo de bico que vai amamentar sim, mas pode ser um pouco mais difícil, eu vou explicar o porquê. Mesmo o bebê não precisando de bico. O bico plano, o bico invertido, muito bem, Jocasta, Jo que estava ao vivo aqui comigo hoje meio-dia. O bico invertido é um deles, tem mais um. Além do bico invertido, qual é o outro bico que pode trazer um pouco mais de dificuldade? Mas que a gente vai ajudar e vai fazer essa mãe conseguir amamentar. É o bico grande, o bico protuso. Esses são os dois tipos de bico, né? Os extremos que podem trazer uma dificuldade, tá bom? E eu vou explicar o porquê. Vamos primeiro falar da pega do bebê. O bebê, ele tem que pegar, vou trazer aqui o exemplo do bico pequeno, né? Ele tem que pegar exatamente aqui, na areola. Tá vendo que o bico não vai interferir em nada? E a gente tem um jeito, uma técnica que faz total diferença quando a gente tá lá na consultoria e ensina essa técnica para uma mãe. E talvez se você já amamentou, Nutri, e eu respeito muito a prática que você tem aí com a sua maternidade, com os seus filhos, talvez você saiba já dessa técnica porque alguém aí no hospital, alguma consultora que você contratou, alguma amiga, algum familiar tenha te trazido essa técnica. Que é uma técnica muito simples, mas muitas mães deixam de amamentar porque não sabem essa técnica. Que é a técnica de fazer a preguinha aqui do lado para ajudar o quê? O bebê a pegar na areola. Vou repetir. Vamos supor que você é um bebê e você tem que pegar aqui atrás e não no bico. Se você vai com um peito liso, como tá aqui, facilmente você com sua boquinha bem pequenininha vai acabar ficando mais aqui
no biquinho. E por isso que, se tratando do bico grande, ele pode trazer uma dificuldade. Porque o bebê com a boquinha pequenininha, se a gente não usa essa técnica, ele vem, ó, e fica aqui. E é isso aqui que traz uma dor tremenda para as mães. O bebê ficar no bico, isso traz a fissura mamilar. Aquele peito que sangra, que as mães choram ao amamentar. E essa pequena técnica Nutri, você pode ensinar essas mães e facilitar muito a vida delas. Vou pegar esse peito aqui, que o bico é protuso, e vou fazer a preguinha. Ó, do lado, tá? Essa preguinha é do lado. Não posso atrapalhar onde o bebê vai pegar. É muito mais fácil, depois que eu faço essa prega, o bebê vir aqui, ó, e conseguir pegar onde ele tem que pegar. Tá vendo que eu facilitei a área? Eu minimizei o espaço que ele tem que abocanhar. Se eu não faço essa prega, ele vem aqui, ó. Se eu faço essa prega, ele vem aqui, ó. E assim ele consegue, de fato, fazer aquela boca de peixinho que a gente tanto fala nas redes sociais e fala, né, para as mães que a gente atende. Mas e na prática, como é que eu vou fazer o meu bebê ter boca de peixinho? Essa é uma das técnicas que a gente ensina nas consultorias de amamentação. É fazer essa preguinha do lado para minimizar o espaço onde o bebê tem que pegar. Então, a dificuldade com esse peito seria isso, de o bico ser tão grande e fazer com que o bebê fique mais nesse bico e acabe não abocanhando de fato a areola e machucando essa mãe. Mas isso pode acontecer com qualquer tipo de bico, tá? O invertido, qual é a dificuldade que existe? Quando o bebê ele vai abocanhar, esse bico ele vem pra dentro, tá? Comumente ele vem pra dentro. Não sei se vocês já viram, se talvez vocês tenham esse tipo de bico. E como ele vem pra dentro, acaba que esse tipo de peito ele é mais escorregadio. Literalmente assim, tá? A gente coloca o bebê pra mamar e ele vai e sai. Bota pra mamar, ele vai e sai. E assim também quando a gente vai fazer, inclusive, a extração manual. A gente tenta, né, fazer ali, a gente tá fazendo ali a técnica da extração manual e de repente a nossa mão escorrega também. Então isso dificulta o bebê fazer um vácuo no peito. E aí o que a gente faz para ajudar essas mães que têm bico invertido? A gente pede para elas não soltarem essa preguinha, pelo menos no início, que ela tá aprendendo a amamentar e o bebê tá aprendendo a mamar. Colocou o bebê no peito, não solta essa preguinha, porque isso vai fazer com que ele não escorregue, tá vendo? Porque aqui eu tô trazendo uma lombada para ele, né? Como é que eu vou dizer? Algum relevo para ele conseguir se segurar aqui e conseguir mamar, tá? Então essa é uma das técnicas. A consultoria de amamentação é um mundo. A gente tem várias técnicas simples, mas que mudam muito o rumo de uma amamentação. A vida de um bebê que pode ou não receber o leite materno, que é o melhor alimento da vida que ele vai poder receber. Então, falamos de todos os tipos de bico, todos os bicos são bicos para amamentar, porque afinal o bebê não precisa de bico. A única dificuldade que pode existir é o bico grande e o bico invertido. Mas já mostrei para você como você vai ensinar essa mãe a não sofrer com isso. Às vezes, esse bico, ele, mesmo me fazendo dobrinho, ainda assim pode haver uma dificuldade. A gente usa algumas técnicas, como da translactação. A gente usa essa técnica para fazer com que o bebê não solte o peito, porque vai vir uma sondinha aqui, com o leite, muitas vezes o próprio leite materno ordenhado, e esse bebê vai realmente se fixar no peito, porque a gente vai estar jogando leite para ele de fora. Mas isso é uma técnica que eu ensino com mais calma lá dentro do método NutriKids, que é o meu curso e programa de mentorias para nutricionistas que estão ingressando na nutrição infantil e que querem inclusive trabalhar com amamentação. Então, Nutris, vocês entrando no método NutriKids, que vai abrir dia 16 de janeiro,
você pode se tornar uma facilitadora em amamentação. Afinal, o método NutriKids ele é reconhecido pelo MEC. Então, você vai poder colocar nas suas redes sociais que além de Nutri Infantil, que atende introdução alimentar, que atende crianças com seletividade, etc., você também trabalha com amamentação. Então, lá eu ensino todas essas técnicas com mais detalhes. Mas, enquanto o método não abre, vamos aprender aqui nessa live e ao longo do workshop. Falamos dos bicos. Agora vamos falar da posição da mãe. A posição da mãe que amamenta, existem vários tipos de posições. Entre elas, deitada, posição invertida, posição de cavalinho, tem várias. O que eu, Andréia, realmente recomendo no início de uma maternidade? A mãe saiu da maternidade, chegou em casa, tá com dificuldade de amamentar seu filho. Me ligou, me chamou, Deia, por favor, vem me ajudar. Eu fui na casa dessa mãe. A primeira coisa que eu vou ensinar a essa mãe, claro que vai ter muita conversa antes, muita escutativa, né? Dependendo se o bebê não estiver chorando de fome, porque quando ele tá chorando a gente já vai, mete a mão, depois a gente conversa. Mas uma das coisas que a gente precisa fazer, Nutri, é ensinar uma posição adequada. E a posição que eu ensino para todas é a posição sentada tradicional, que é o que eu vou ensinar aqui. E tem vários detalhes, não é só sentar e colocar o bebê no colo, tá? O NutriKids é apenas para nutri já formadas? Não, Pri! Inclusive, se eu pudesse escolher o melhor momento para uma nutri entrar, seria estudante, tá? E na verdade, no início, a minha intenção era vender só para estudantes, mas aí eu acabei vendo que até nutris com anos de formadas sentiram a necessidade de entrar também, mas é justamente para você sair para o mercado de trabalho já prontíssima para trabalhar, tá bom? Então, se você é estudante, pode e deve entrar independente de qual fase. Se você tá entendendo essa live aqui, tá entendendo o conteúdo que eu tô dando, você vai entender as aulas do método, porque é a mesma didática, tá bom? Então, vamos falar da posição. Primeiro, Nutri, a almofada de amamentação. Recomendo as minhas famílias que aparecem para mim, principalmente aquelas que aparecem ainda no período pré-parto. Eu recomendo que as famílias tenham uma almofada dessa que realmente encaixa no corpo da mãe, porque ajuda muito. É muito ergonômico, ajuda muito a posicionar o bebê. Se essa família não comprou, não adquiriu, que é bem raro, a maioria das mães, graças a Deus, compram esse tipo de almofada. Tem diferenças entre uma e outra, né? Tem uns que são menores, mas caso ela não tenha, pode ser usada uma almofada mesmo, né? A questão é que a gente tenha algo para colocar o bebê, o peso do bebê. O peso não deve estar no braço da mãe. As duas mãos da mãe precisam estar livres. E você já vai entender o porquê. As aulas são maravilhosas, pessoal, e tem muita coisa. Obrigada, Camila, pelo seu feedback. Eu faço com muito carinho, gente. Vocês não têm noção do quanto eu amo gravar aula. Inclusive, o método NutriKids já está na segunda versão. Ele já foi quase 90% regravado. O módulo que eu estou regravando agora é o módulo de amamentação, porque sempre tem novidades, sempre tem melhorias. Mas, enfim, vamos lá. Por que da almofada? Pode ser um travesseiro, tem que ser algo, pode ser um cobertor, tá? Tem que ser algo para colocar o bebê, para a mãe não segurar esse peso. Por que eu quero as duas mãos livres? Porque uma mão da mãe vai ter o controle desse bebê. Ó, a mão aqui e os dedos tendo o controle da cabeça. A mão segurando o peso e os dedos tendo o controle da cabeça. Essa é uma das mãos. A outra mão, deixa eu pegar um peito aqui. A outra mão vai fazer o quê? Aquela prega que eu acabei de mostrar. Então, a outra mão vai estar aqui fazendo a prega e essa aqui trazendo o bebê com o controle até o peito. Ou seja, olha só onde está o peso do bebê. Eu tô com as minhas duas mãos livres. Agora, se eu tiro essa almofada, ó, olha como fica a mão da mãe. Precisa totalmente segurar o peso do bebê.
E às vezes o bebê tem 2 quilos. Mas tenta segurar 2 quilos por 30 minutos. 3 quilos, né? Que a gente trabalha ali que todo bebê nasce pelo menos com 2,5 kg, né? Que é o mínimo que a gente espera. Mas tem bebê de 3 quilos, de 3,5 kg, você vai segurar ele por 30 minutos, 40 minutos, dependendo do tempo de mamada. É um peso que incomoda, daqui a pouco a mãe tá toda torta. Então a gente já vai falar sobre isso também, que inclusive é importantíssimo a mãe estar confortável na hora de amamentar. Tá bom? Então vamos lá. Bebê com o peso na almofada. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu pé. Deixa eu apoiar aqui. Eu vou mostrar pra vocês o meu pé. O meu pé, ele está apoiado, ele sempre está, porque eu sou baixinha, tá? Então eu nunca consigo encostar o meu pé no chão. Mas no caso da mãe que amamenta, ela também vai precisar de algo como isso. Algo que levante esse pé. E geralmente as cadeiras de amamentação, elas já têm o suporte para elevar o pé. Vem a poltrona e o suporte para elevar o pé. Isso não é à toa. E eu já vou explicar o porquê. Então, assim, às vezes você visita uma mãe que não tem essa cadeira e tá tudo bem. Eu já procurei caixa de sapato, caixa de ferramentas. De algum jeito eu levanto o pé dessa mãe. É super importante. Por quê? Eu vou tirar essa parte que tá levantando meu pé e vou apoiar no chão. Olha como o bebê, olha a altura que o bebê está. Ele não está na altura do meu peito. Agora eu vou levantar. Olha onde o bebê está. O bebê está na altura do peito. Eu vou mostrar agora com o peito de crochê para ficar mais fácil de entender, tá? Vamos lá. Ó, eu estou com a perna levantada, o bebê está exatamente na altura do peito, ok? Na mesma altura, tá super ergonômico tanto para mim, mãe, quanto para o bebê. Tirei o meu apoio. Olha como ele desceu. Eu vou ter que ainda assim levantar e segurar o peso dele. Então de nada adiantou essa almofada. Essa almofada é para realmente o bebê estar apoiado. Eu subo o meu pé. O bebê realmente ficou apoiado. Eu só vou manusear o bebê na região aqui da cabeça e costas. Toda a região de barriga, bundinha, perninha, não vou precisar manusear. Então, é muito importante a gente elevar a perna dessa mãe, tá? Se tiver um baixo peso, deixa eu só arrumar aqui no celular. Se tiver um baixo peso, então sem travesseiro trará problemas de coluna e dor no pescoço da mãe. Olha só, a gente tava falando aqui, né? Eu tava refletindo sobre o que você colocou, Cláudia, exatamente isso. A mãe, não sei pra quem já se aprofundou um pouco mais na parte da amamentação, tem 2 hormônios que são fundamentais para uma amamentação, que é a prolactina e a ocitocina. A prolactina produz leite, a ocitocina faz a ejeção do leite acontecer. Então tem leite, faz o leite sair para amamentar esse bebê. E existe um hormônio, né, principalmente os hormônios do estresse, cortisol, mas principalmente a adrenalina, noradrenalina, que prejudicam a liberação da ocitocina. Então, quando a mãe vai amamentar, ela precisa também, estar confortável. Até então eu não estava, porque eu estava querendo chegar perto do celular para enxergar os comentários. Agora sim eu estou confortável. A mãe precisa estar com as costas totalmente encostadas em algo. Se precisar, eu mesma, na hora que eu tô fazendo a consultoria, eu vejo que a mãe tá toda torta, que a mãe não tá, né? Ela indo até o bebê, e na verdade não, é o bebê que vai até ela. O que eu faço? Eu já pego a almofada do sofá, eu já procuro, olha, eu tô indo lá no teu quarto pegar um travesseiro porque não tá bom isso aí. E já vou, já pego, licença, já coloco atrás da mãe e faço de tudo para essa mãe estar confortável, porque isso vai influenciar muito naquela mamada que a gente tá tentando fazer o bebê pegar.
E, inclusive, eu acabei já entrando aqui no assunto, mas como é importante, Nutri, entender que amamentar não é fácil, não é instinto. A mãe tem que aprender sim, o bebê tem que aprender sim. Por isso que eu tô aqui ensinando as técnicas que facilitam essa amamentação. Depois que a mãe pega o jeito e o bebê também, é sucesso. A mãe tá lá lavando a louça. Alguém já deve ter ouvido eu falar essa frase, porque eu sempre a uso. A mãe vai estar lavando a louça e o bebê vai estar lá grudado no peito, porque vai ser algo natural. Mas no início, nos primeiros dias de puerpério, o bebê ali recém-nascido, a mãe que também recém-nasce, não é instinto. A gente precisa ensinar essas técnicas para ajudá-la, tá? Beleza, então. Pés elevados, como a gente já conversou. Travesseiro para apoiar o bebê. As mães com as costas muito bem relaxadas. Agora sim eu vou amamentar o meu bebê. Peito, eu vou fazer a prega para facilitar com que o meu bebê pegue na areola e não me machuque. E o bebê eu vou fazer então, segurar o pezinho dele com as minhas mãos e manusear a cabeça dele até o meu peito. Depois que o bebê de fato engatou nessa mamada, né? Geralmente a gente espera ali 1-2 minutos segurando a preguinha, segurando o bebê. A gente viu que ele engatou segunda, terceira, quarta, já tá na 5ª velocidade. Aí sim, o que a mãe pode fazer? Relaxar os braços e aproveitar o momento, fazer carinho no bebê, enfim. Aí sim, ela pode mudar as posições do braço. Ok? Mas até então é sim uma função de segurar a preguinha, segurar bebê. Por quê? Por que a gente não usa aquela posição tradicional? Deixa eu ver as dúvidas que estão surgindo antes de eu continuar. Lembrando que quem ficar até o final da live vai ganhar um presente, vai ganhar o acesso a uma gravação de uma consultoria minha pré-parto. O presente dessa live tá maravilhoso. A gente vai sortear, tá? Então eu vou liberar uma palavra-chave e no final você pode ser uma das ganhadoras, uma da ganhadora. Tô arrepiada com as orientações, pois sofri no puerpério. É, Cláudia. Você e muitas mães desse Brasil e desse mundo. E é incrível, Nutri, que se você for procurar na sua cidade, procura. Depois dessa live, se você estiver cansada, procura amanhã de manhã. Quem é consultora de amamentação na sua cidade? Depois vem me contar no direct quantas você achou. E depois, não tem como achar esse dado, mas eu tenho certeza que na sua cidade, por mais que seja pequena, como muita gente tem esse medo, minha cidade é pequena, não vai ter público. Até nas cidades pequenas tem muito bebê começando a mamar, porque nasce bebê em qualquer cidade. E essas mães, mais do que nunca, precisam de ajuda. Queria saber disso antes para ter ajudado minha cunhada, Bia. Mas que bom que você está aqui nessa live, aprendendo isso, porque você vai poder ajudar outras mães. E é importante você ter vivido isso com a sua cunhada, né? De você ter visto na prática o quanto é sofrido. A gente vê uma mulher não conseguindo, sofrendo para conseguir, e muitas vezes desistindo no meio do caminho, porque você agora é uma profissional sensibilizada. Você é uma profissional que terá empatia mais do que nunca para entender essas mães que você vai atender agora com o conhecimento certo. No puerpério da minha mais velha sofri. Carla, é muito interessante falar isso. Porque não é só mães de primeira viagem que sofrem. Muitas mães no primeiro filho deu tudo certo. Por quê? Porque o bebê nasceu mamando, ou às vezes o profissional do hospital soube te ajudar, soube colocar o bebê, ele aprendeu ainda no hospital, você foi pra casa, fluiu super bem. E no segundo filho já foi tudo diferente. Às vezes o bebê... Existem várias situações que a gente ajuda na consultoria de amamentação, né? Mas às vezes o bebê, tem mais sono e ele não acorda para mamar, e a gente tem que colocar no peito e estimular essa mamada efetiva. Às vezes o parto foi um parto mais sofrido, o que implica na produção de leite pós-parto.
e aí vem toda uma cascata hormonal um pouco mais intensa do que o outro filho. Cada filho é único. Uma vez eu tava na maternidade, porque para quem tá aqui é novo, não sabe onde que eu adquiri esse conhecimento prático, foi na maternidade, foi na Central de Incentivo ao Aleitamento Materno, no HU, no Hospital Universitário aqui da Grande Florianópolis. Foi lá que eu aprendi tudo isso, com pessoas maravilhosas que me trouxeram toda a prática. E lá a gente atendia as puérperas na sala da maternidade mesmo. A gente passava de sala em sala, né, de quarto em quarto, para trazer todo esse conhecimento para essas mães saírem da maternidade já confiantes no processo. E aí uma vez eu atendi essa mãe em questão que eu tô comentando, e eu com cara de novinha, essa mãe não me deu muita bola, porque ela olhou pra minha cara e eu falei assim, olha, eu sou da Central do Incentivo ao Aleitamento Materno, eu tô aqui passando em todos os quartos para poder te ajudar nas dificuldades que pode ser que você esteja tendo na amamentação, e te trazer algumas orientações até mesmo para você poder usá-las em casa. Podemos conversar? Era mais ou menos assim que a gente falava. E essa mãe me respondeu assim, já é meu 5º filho, não preciso de ajuda. Foi bem assim, com desdenha mesmo. Eu engoli e falei, tudo bem, que bom, né? Essa mãe tem prática, quem sou eu que nunca amamentei? E ir ensinar essa mãe que já tem 5 filhos e amamentou todos, como ela mesma falou. Na hora que eu tava indo embora, a enfermeira da maternidade me chama e fala, a mãe do quarto tal, da cama X, né, que lá é numeração de quarto e cama, ela está com dificuldade na amamentação. Antes de você ir embora, você pode passar lá para ajudá-la? E lá fui eu e adivinha quem era essa mãe? É essa mãe dos 5 filhos que tinha amamentado todos. Porque cada filho é único. A dificuldade que ela estava tendo ali, ela nunca teve antes com os outros filhos. E aí depois eu ajudei, né, sem rancor nenhum. E assim, foi muito bom para ela, foi muito bom aprendizado para mim também. Então assim, cada filho é único. E a gente precisa inclusive falar isso nas redes sociais, né, que independente se a mulher já teve outros filhos, ela tem que aprender igual, tem que escutar igual, tem que entender que existem técnicas que talvez ela não saiba ainda para ajudar com que isso seja mais fácil para ela. E para quem acompanha, né? Porque quem acompanha também sofre. Minha irmã sofreu muito, o peito dela sangrava bastante. E quando sangra, geralmente é por uma pega incorreta, que a gente pode estar sanando com essa posição adequada, que eu já vou voltar aqui para falar mais, e com uma pega ali, ajustando ali a peguinha do bebê. Deia, vem separada com costura de amamentação, vou ficar na torcida do sorteio, mas se não for eu não vendo separado, viu? Eu não vendo separado, por quê? Porque o método NutriKids, ele é um curso que tem início, meio e fim. Então, mesmo que você entre no método NutriKids para atender só crianças, você precisa entender como foi o contexto dessa criança até então. Você precisa entender como foi a amamentação e muitas vezes traumas da amamentação estão influenciando na atitude dos pais com a criança de 5 anos que tem seletividade alimentar. Quantas e quantas vezes eu já peguei casos assim, que os pais não conseguiram amamentar ou tiveram dificuldades, o filho não ganhava peso, a mãe insistia, o filho só desidratava. O pediatra chegou a falar, olha, agora sim você vai dar a fórmula porque o seu filho não está ganhando peso. É claro que eu precisava ali de uma consultora de amamentação, que poderia ser você, enfim. E aí isso traumatizou os pais, né? Porque, enfim, colocaram em risco a vida do filho, passa tanta coisa na cabeça de um pai, de uma mãe, né? E aí, desde a fase de introdução alimentar, aquela preocupação excessiva com comida, porque não conseguiram amamentar e aquele trauma sempre vindo, e aí passa ano, sai ano, passa ano, sai ano, a família continua colocando muitas expectativas em cima da comida da criança, em cima da quantidade que ela come, e aí essa criança não age de outra forma porque os pais não dão espaço para que ela consiga agir de outra forma. E aí a seletividade persiste porque eu preciso
dos pais sensibilizados para uma mudança. E eu só vou conseguir sensibilizar entendendo o que aconteceu com essa mãe na fase de amamentação. E se eu não entender sobre a amamentação, sobre as dificuldades que podem acontecer, sobre os traumas que podem gerar e enfim, eu não vou conseguir resultado na fase de seletividade. Então, por isso que eu não vendo nenhum módulo à parte. Você nutri que vai atender materno-infantil precisa, no início, passar por todos os assuntos, né? Amamentação, introdução alimentar, crianças. Porque um é consequência do outro. Um erro aqui, reflete aqui, um erro aqui, reflete aqui. Por isso que eu não vendo a parte, tá bom? Beleza, então vamos lá. Voltando na posição, é o seguinte. Então, resumindo, todas as minhas consultorias dentro do método NutriKids, tem 3 consultorias minhas gravadas, tá? Uma pré-parto e 2 pós-parto. Antes do bebê nascer e depois do bebê nascer, com todas as dificuldades. O caso clínico que tá lá, a mãe tinha um dos bicos era pequeno e o outro era invertido. E a gente teve bastante dificuldade no bico invertido. Lá eu usei a técnica de translactação, da preguinha. A gente acabou usando a técnica do dedo sonda, várias técnicas para alimentar esse bebê. E na segunda visita essa mãe conseguiu amamentar no outro seio e foi uma festa só. Então, é incrível o meu curso, gente. Mas enfim, vamos focar aqui na live para eu te ensinar a Nutri, porque também é muito bom te ensinar mesmo que de forma gratuita. É a minha missão aqui também. Então, olha só. Eu tava falando dos braços soltos, né? Por que que é importante a mãe ter esse controle dessas costinhas e da cabeça? Não sei se você já foi mãe. Se você não foi, eu vou te contar um segredo. O bebê, ele não é paradinho assim. Ele não é paradinho, perfeito para você chegar e colocar no peito. Ele faz assim com a cabeça o tempo todo. E os bracinhos, né? E aí, Nutri, isso dificulta muito colocar o bebê no peito. Primeiro, é óbvio que se a gente puder acalmá-lo antes, é melhor. Então, às vezes eu chego na casa da família, o bebê tá aos berros, eu tento acalmá-lo, né? Ensino a família como acalmá-lo, enfim. Mas às vezes não dá. Por quê? O bebê tá chorando de fome, então não tem como acalmá-lo. E aí, como é que eu vou colocar esse bebê no peito se ele fica... A gente precisa, de certa forma, ter um controle desse bebê para ajudá-lo a chegar no gol. Então, a nossa mão aqui faz com que, ó, eu comande o bebê e não o bebê, ó, porque se eu deixar o meu braço aqui, geralmente as mães fazem assim, né? Peraí, eu tô tentando, assim, geralmente é assim, ó, e tenta colocar o bebê assim no peito. Olha só, eu não tenho controle nenhum da cabeça dele. E aí ele fica... E eu fico calma, calma, e tentando colocar, e nisso não conseguindo, e eu me estresso, e o pai se estressa, e a avó lá que tá ajudando se estressa também. E aí, de repente, já estão lá na farmácia comprando fórmula por conta de um estresse que é enorme, sim. E os pais já cansados, porque já estão, né, 1, 2, 3 noites sem dormir. E às vezes, só de você ensinar a colocar a mão aqui, ter controle dessa cabeça, mesmo o bebê chorando, ó, calma, eu coloco, eu tenho controle. Por isso que essa posição aqui no início não é a melhor. Depois que a mãe aprendeu a mamar, depois que o bebê aprendeu a mamar, a mãe aprendeu a amamentar, muitas das vezes é só colocar aqui, o bebê rapidamente já vai, já mama. Mas no início não é assim. Então, por isso que é muito importante essa mão aqui. Ok? E aí, Nutri, existem outras posições, sim. Existe a posição invertida, né? Que dá pra usar essa minha almofada, ela cobre toda a lateral também. Por isso que ela é muito boa. Então, dá pra apoiar o bebê aqui. Geralmente, essa posição amamenta gêmeos, né? Um bebê aqui e outro aqui. Então... Quando tá nessa posição, eu uso a minha mão esquerda, por exemplo, para ter o controle do bebê. E a mão direita
eu faço a prega e coloco o bebê para mamar. Mas olha só um erro, eu não tô confortável. Só de ficar aqui minutinhos explicando, eu já senti dor na lombar. Imagina uma mãe. Então primeiro eu vou encostar, eu vou posicionar o bebê, vou fazer a prega e vou amamentar. Existem algumas outras posições, mas assim, na prática o que eu mais uso é essa tradicional mesmo, tá? É a que eu mais uso no início. E depois a mãe com o tempo vai descobrindo aí novas, tem o bebê sentadinho, enfim. Mas que eu não vou entrar aqui em detalhes. Então, isso é um dos conhecimentos que eu posso estar te mostrando aqui, que a gente usa nas consultorias de amamentação. Já na consultoria pré-parto, a gente já ensina tudo isso. Na consultoria pré-parto, que eu tava falando aqui na live de 8 horas, sobre os materiais de atendimento, ó, eu trouxe aqui também o que seria essencial para as consultorias de amamentação. Aqui eu trouxe sobre as consultorias pré-parto de amamentação. Então, a almofada de amamentação, só que você pode perguntar se ela já tem a dela, para você fazer essa consultoria pré-parto com a própria almofada que a mãe já investiu. Um boneco, aqui eu coloquei exatamente a foto do Rodolfo, porque é interessante fazer essa prática com a mãe na consultoria, né? Colocar a mãe para sentar, colocar o Rodolfo ali para mamar, dê um nome aí pro seu boneco. As mamas didáticas simples, né? Para você mostrar onde pegar, você vai mostrar também como tirar o próprio leite, sobre a massagem que tem que ser necessária no peito, principalmente nos primeiros 15 dias. Tudo isso eu vou falar mais no workshop e tem dentro do método NutriKids, né? E aí você traz ali slides e imagens para você fazer aquela conversa pré-parto e entrega um material em uma pastinha resumindo esse encontro. Isso para as consultorias pré-parto, né, de amamentação. E após parto, o que é essencial são luvas, porque a gente acaba colocando a mão na boca do bebê, enfim. Então, geralmente a gente faz com luvas. As mães, os pais não precisam usar luvas, mas é interessante que a mãe esteja com a unha bem cortadinha, bem limpinha, sem esmalte, né, para poder manipular esse bebê sem muitos riscos. Geralmente a gente usa a sonda para fazer a translactação, mas não foi um conteúdo que eu ensinei aqui nessa live. Então tem que aprender antes de fazer, né? Mas é um dos materiais que a gente usa, a seringa para fazer ali a translactação, o esparadrapo para prender a sondinha. E em últimos casos o bico de silicone, mas não é um assunto que eu vou falar aqui, porque esse é um assunto polêmico, que eu prefiro abordar só no curso com muita contextualização. Mas a gente evita bicos artificiais na amamentação, mamadeira, chupeta e bico de silicone, porque tudo isso pode confundir o bebê. E como a gente está falando de pega adequada, alguém chuta aqui o tempo que o bebê demora para de fato aprender a mamar. Quanto tempo vocês acham que o bebê demora para aprender de fato a mamar? Que a mãe não vai mais de jeito nenhum passar dificuldade, nem o bebê. Quem chuta? Vamos falar, não são horas, tá? São dias. Quantos dias o bebê demora para aprender a mamar? E nesse tempo que ele está aprendendo, a gente vai evitar ao máximo chupetas e mamadeiras, porque isso vai dificultar a pega. Quantos dias? Quem chuta? É pra chutar mesmo, tá? Uma semana, Carol? Será? Será que é tão rápido assim? Será? Quem mais chuta? Vamos ver se alguém acerta. 7 dias? Também não. 15 dias? Não. 3 dias? Não. 5 dias? Vocês são muito esperançosas, hein? 15 dias? Não. 10 dias? Ninguém vai acertar. 30 dias? Muito bom, Liliana. 1 mês? Exatamente, Camila, é isso aí. Acho que se estabiliza com 1 mês pelo menos. É isso aí. 1 mês, gente. Por 1 mês,
a gente tem que ter extremo cuidado com essa mãe. Não é porque a gente foi lá fazer a consultoria que no outro dia a gente não tá mandando mensagem, a gente tá mandando mensagem no outro dia, e no outro, e no outro, e no outro, pra saber se tá tudo bem. Porque o bebê, ele tá aprendendo. E olha só uma situação que já aconteceu comigo numa consultoria. Fiz a consultoria pré-parto, tava tudo bem, os familiares estavam confiantes, a mãe também, ok. O bebê nasceu, fui pra casa dessa mãe, visitei o bebê, tava mamando super bem, mãe estava confiante, estava com leite, estava tudo certo. No outro dia eu acordo e a mãe desesperadamente me mandando mensagem toda madrugada, dizendo que o bebê não estava mamando, não estava mais pegando no peito, que ela não estava entendendo por quê. Assim que eu acordei, desmarquei a consulta que eu tinha e fui lá ajudar essa mãe. Foi um caso de emergência mesmo, porque se eu não fosse lá, ela já iria colocar mamadeira, né? Enfim. Quando eu fui ajudar essa mãe, o bebê realmente não sabia mais o que fazer no peito. Ele ia pro peito e estava confuso. E como é que a gente sabe que o bebê tá confuso? Ele fica indo pra trás. Não é aquele bebê que vai no peito e engata. Ele fica revidando. Ele não quer. É como se ele não quisesse. Mostrasse pra gente, ó, não quero. Não sei o que eu tô fazendo aqui. Isso é bem comum. Percebam nos vídeos que vocês forem pedindo aí, que a gente pede vídeos, né? Quando a mãe entra em contato, dizendo que tá com dificuldade, me manda um vídeo pra eu ver o que tá acontecendo até eu chegar. Eu já posso ir te dando algumas orientações. E aí quando você vê um bebê indo pra trás, enquanto a mãe tá tentando levar ele pro peito, ele só quer ir pra trás. Aí é um sinal, sabe de quê, Nutri? De confusão de bicos. E aí o que tinha acontecido com essa minha pacientinha em questão? Esse bebezinho lindo que tava mamando lindamente um dia anterior. Acabou recebendo por uma noite chupeta, por uma noite, Nutri. Foi o suficiente para confundir esse bebê. E como ela ainda estava em fase de aprendizado, ela tinha ali uma semana de nascimento, ela, por mais que ela estivesse lindamente mamando, uma noite de chupeta foi suficiente para fazer com que ela se confundisse e aí ela já não sabia mais mamar. Então, quando a gente fala de pega adequada, não é só em uma mamada a gente ver que o bebê pegou e de repente chutar o balde e, enfim, não cuidar mais da posição, não cuidar de não oferecer mais os bicos artificiais. Tem que cuidar sim. Sempre, mas no mínimo nos primeiros 30 dias, tá? E aí na prática a gente sabe que muitas famílias usam chupeta, mas pelo menos nos primeiros 30 dias a gente pede ao máximo para evitar, ao máximo, tá? Mas é um outro tema polêmico que também eu ficaria aqui 1 hora falando sobre esse tema. Então, é muito importante, Nutri. É muito importante. Se você gostou desse tema, gostou dessa live, achou legal, se imagina ajudando essas mães, mesmo você que não tenha prática nenhuma com a amamentação. Se você nunca tirou leite de um peito materno, né? E é de verdade, é uma coisa que a gente tem um próprio tabu, enfim, mas você vai pegar em muitos peitos, Nutri, você vai tirar muitos leites e vai ser sua função ajudar essas famílias. Então, mesmo que você nunca tenha tocado em um outro peito além do seu, você pode sim se tornar facilitador em amamentação. Basta você se aprofundar em conteúdo não só teórico, mas prático para poder ajudar essas famílias. Então, só com o conhecimento dessa live, de verdade, você já consegue ajudar muita gente. É claro que tem mais e mais conhecimento, né? Um conhecimento sem fim no mundo da amamentação. Mas só com o conteúdo dessa live, se você conseguiu entender, se você se imagina ensinando uma mãe essa posição, a preguinha, você consegue fazer uma consultoria pré-parto aí, um pedaço dessa consultoria com esse conhecimento que eu te dei aqui. Então fica aí o convite, Nutri, para você entrar na próxima turma do método. Dentro do método, o primeiro módulo de conteúdo é o módulo Manejo do Aleitamento Materno para Atuação Profissional. E aí, lá você vai receber a parte teórica e prática para fazer suas consultorias. É assim, ó, as aulas são assim, com essa prática toda que eu tô te trazendo e com filmagens de bebês reais, de mães reais, passando dificuldades
reais e como que eu ajudei essas famílias a passar por essas dificuldades com mais tranquilidade. Então vamos lá, Nutri, vou falar a palavra-chave, vamos ver quem vai ser a ganhadora. Deixa eu trazer aqui mais perto. Opa! Deixa eu falar a chave, a palavra-chave para você receber aí o acesso a uma consultoria minha gravada, pré-parto, com uma gestante, falando toda essa parte prática aí de preparação para receber esse bebê, já está muito bem informada sobre as dificuldades que podem vir com a amamentação e como enfrentá-las. A palavra-chave é a frase, né? Não é uma palavra, é uma frase. A primeira Nutri que falar, eu vou tirar um print e vou repostar nos meus stories. Por quê? Porque a ordem vai aparecer diferente para você e para mim. Então, Nutri, sempre nas lives vem gente no meu direct dizendo que não foi a ordem certa, que foi injusto. Nutri, vai aparecer em ordem diferente para você e para mim. Beleza? Entendido isso? Então, eu vou tirar um print para mostrar a primeira que apareceu para mim. Vai ser a ganhadora do acesso a essa consultoria. E quem ganhar, me manda aí o e-mail no direct que amanhã minha assistente já estará mandando esse acesso, tá bom? Vamos lá, a frase-chave é: eu vou ser facilitadora em amamentação. E tem que ter todas as palavras certinhas, tá? Eu vou ser facilitadora em amamentação. Vamos ver quem vai ser a primeira a escrever essa frase de poder. Vamos lá. A Larissa Monteiro. Tirei o print. Larissa Monteiro foi a primeira que apareceu pra mim. Então você foi a ganhadora, Larissa. Me manda seu e-mail no direct. Lembrando que amanhã temos mais 3 aulas. Depois de amanhã, mais 3 lives. E vão ser lives todos os dias até domingo, com temas imperdíveis, para você se tornar uma rainha na nutrição infantil e faturar no mínimo R$6.000 ou mais por mês, atendendo bebês e crianças, inclusive nas consultorias de amamentação. Então continue, amanhã às 8 horas eu tô aqui novamente conversando com você, Nutri, te ajudando, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!